Ela leva um tempinho, tá? Gente, então assim, ó, para o primeiro bimestre, eu já fechei os 1.000 pontos de vocês, né, que eu podia dar. Então, a partir de hoje, a gente começa a computar a nota para o segundo bimestre, tá? Hoje ainda, eu vou pedir para vocês um mapa mental dessa aula de agente fitopatogênico. A gente vai estar falando aí de vírus e nematóide. Vamos passar um pouquinho por fitoplasma, tá? Mas o que eu queria enfatizar com vocês, gente? Mapa mental. No centro da folha tem que ter o tema da aula, tá? Em volta dessa palavra, você vai fazer relações. Mas as relações, elas deveriam ser muito mais na forma de desenho do que na forma de palavras, tá? E entenda por quê. O mapa mental, ele quer representar no papel a forma que você está recebendo a informação e como que você está traduzindo para o teu cérebro armazenar isso, tá? Então, assim, gente, se eu perguntar para vocês assim, gente, que cor e modelo é a geladeira da tua casa, tá? Você descreve a geladeira para mim? Então, provavelmente vocês iam falar para mim se essa geladeira era branca ou de inox, ou se ela é colorida. Vocês iam falar para mim se ela tem uma ou duas portas, ou mais. Vocês iam falar para mim se essa geladeira tem imã ou não tem imã. Se ela tem adesivo ou não tem adesivo, se ela tá nova ou se ela tá velha, tá? Então, se eu falar a palavra geladeira para vocês, eu posso apostar com vocês que todo mundo imagina a geladeira em si, o objeto geladeira. Diga para mim se algum de vocês, quando eu falo geladeira, vocês pensam na palavra escrita geladeira. Alguém responde para mim? Pessoal, ninguém me ouvindo? Marcelo, Diego, Júnior, Amelie. Vai pensar no objeto, né? Você vai pensar no objeto, tá? Então, se eu falar TV, se eu falar vassoura, se eu falar lápis, se eu falar tesoura, tá? Se eu falar celular, vocês nunca vão pensar na palavra, vocês vão pensar no objeto, tá? Então, o mapa mental mais correto é onde você usa de desenhos para ajudar o teu cérebro a assimilar aquela informação, tá? Então, nesse mapa mental que vocês vão produzir para mim a partir de hoje, o que eu quero ver, gente? Já essa maturidade de vocês na entrega dessa atividade, tá? Então, se a gente tivesse em aula presencial, eu daria esse conteúdo e eu iria avaliar vocês pela aula prática dessa disciplina, que ela ainda vai existir, né? Quando a gente voltar, vai ter um calendário específico só sobre a aula prática, tá? Mas eu não posso perder vocês de mão, né? Eu tenho que entender o que vocês estão assimilando em cada aula. Então, por isso, os mapas mentais, nesse momento, eles continuam nos acompanhando, tá? Até que eu ache outras ferramentas que eu acho que vão ser mais assertivas. Mas nesse momento, e diante desse conteúdo, eu acho que o mapa mental ele é a ferramenta ainda mais adequada, tá? Então, eu espero hoje ver mapas mentais mais elaborados, tá? Que vocês usem canetas de cores diferentes, que você usem mais esquema, mais desenho do que flecha com palavras, tá? Para eu ter essa certeza que você está assimilando de uma maneira melhor. Pessoal, então para isso, eu estou trazendo aqui a apresentação. Como nas semanas anteriores, a gente travou muitos slides, eu não vou colocar ele no formato apresentação, tá? Eu vou deixar ele aberto para que a gente não tenha problemas de slides travando. Todo mundo está enxergando o slide escrito vírus fitopatogênico? Sim. Sim? Então tá bom. Gente, então se vocês olharem ali no cantinho, para essa aula de hoje são 224 slides, tá?
Daí eles vão dizer, essa professora é uma louca. Eu falei, não, é porque tem um monte de figura, tá? Então, apesar de eu ter usado parte desse conteúdo nas minhas aulas quando eu dava biologia celular e molecular, eu vou enxugar para vocês as informações que são mais importantes, tá? E apesar de eu ainda não ter conseguido passar isso aqui para vocês, eu estou buscando alternativas, tá? Em sala de aula eu passaria para vocês por pendrive e seria bem tranquilo, mas infelizmente a gente está sem essa opção. Mas enfim, então para a gente não perder mais tempo, vamos lá, começando então por vírus fitopatogênico. Então na aula passada, gente, nós falávamos a respeito de outros 2 agentes bem barulhentos para a fitopatologia, que são fungos e bactérias, tá? E para hoje ficaram os vírus e os nematóides. Então, o que eles têm de muito diferente, gente? Os 2 da semana passada e os 2 da aula de hoje. Eles têm uma formação, vamos dizer assim, fisiológica totalmente diferente um do outro, tá? Então, o vírus, que é o primeiro de hoje, ele é o mais, como é que eu poderia dizer para vocês, a formação mais simples possível. O vírus, ele é tão simples que ele não tem nem célula. Ele é um organismo acelular, tá? E veja os impactos que ele pode tomar na sociedade. A gente está sentindo na pele a questão do coronavírus, mas para vírus de planta, imagine que o estrago é o mesmo, só que o objeto é diferente. A planta não é o ser humano, tá? Então vamos lá. Então, quanto conceito, os vírus são patógenos únicos, né? Então, cada vírus é um. Eles são patógenos classificados como obrigatório, porque ele precisa de uma planta viva para que ele consiga se propagar. E ele é classificado também como um organismo submicroscópico. Quer dizer que ele é tão pequeno que eu não enxergo ele no microscópio convencional. Eu precisaria de um microscópio eletrônico para eu conseguir enxergar uma partícula viral, tá? Os vírus, eles são geralmente compostos de material genético apenas, e esse material genético também é reduzido. Então, a grande maioria dos organismos é formado por DNA e RNA. No caso do vírus, gente, é DNA ou RNA, nunca os dois, tá? Então, o que é o vírus? É como esse desenho está demonstrando para vocês. Então, dentro dele existe esse material genético, que é um ou outro, e em volta do material genético eu tenho uma cápsula de proteína. E o nome dessa capa de proteína é chamada de capsídeo. Isso é um vírus. O organismo inteiro do vírus é isso, tá? Então, assim, com relação aos vírus de planta, a forma de reprodução deles é chamada de replicação, tá? Então, por isso que eu coloquei ali, os vírus de planta são replicados pela montagem de componentes previamente formados. Então, é o material genético dele que vai se dividindo e com isso ele vai se replicando, tá? Então, vai saindo cópias idênticas dele até que ele sofra mutação e graças a essa mutação ele se transforme. E aí ele continua se repetindo até haver uma próxima mutação, daí ele se transforma. E assim sucessivamente, tá? Então, as espécies de vírus de plantas são denominadas pelo hospedeiro com o qual eles foram originalmente associados, né? Então, no caso do hospedeiro, quer dizer a planta. E também são simbolizados pelos sintomas que eles causam, tá? Então, assim, gente, fungos, bactérias, nematóides, o nome deles científico vai ser sempre um nome em latim, onde a gente vai vai conhecer eles pelo menos pelo gênero e pela espécie, que a gente brinca que é nome e sobrenome, né? Com relação aos vírus, eles são exceções a essa regra. Então, eles são os únicos indivíduos que a sigla deles não é em latim, é em inglês, tá? E eu coloquei um exemplo aqui para vocês, tá? Então, coloquei lá BCMV, tá? Então, o que significa isso? O B é de Bean, C de Common, M de Mosaic, V de Virus, né? Então, traduzindo seria vírus do mosaico comum do feijoeiro, tá? Então, veja como que o nome é dado, né? Então, o B significa o hospedeiro, né? Então, nesse caso aqui, o hospedeiro é o feijão. O CM é o sintoma, então aqui traduzindo para nós, mosaico comum, né? E V, a palavra vírus.
Então, todos os sintomas de virose vão ser denominados, né, como patógeno em inglês dessa forma, tá? Quanto à disseminação desse patógeno, gente, é uma das características mais importantes, tá? Se ele estiver na superfície da planta, ele não tem ação sobre a planta nenhuma, tá? Ele só tem ação quando ele está dentro. Então, a disseminação, ela só acontece via agentes. Quem que são esses agentes? Quem que vai dar carona para os vírus para dentro da planta, tá? Vão ser os insetos, os nematóides, outras plantas que estão parasitando, né? Daí o inseto vai lá nessa planta, vai fazer a picada de prova, vai captar esse vírus lá de dentro e vai levar para uma planta sadia e vai disseminar e assim por diante, né? Então, fungos também podem dar carona para vírus. Os vírus podem também ser disseminados via sementes e pólen, tá? De plantas infectadas. Com relação aos principais sintomas, a gente já falou disso lá no passado, né? Quando a gente falou de sintomatologia, né? Eu já vou mostrar algumas imagens para vocês, mas com relação às consequências, né, disso, vai envolver, então, perdas econômicas, né, porque onde entra o vírus não existe controle nenhum, então aquela planta é perdida, afeta o crescimento e a reprodução de algumas plantas, causam morte de tecidos ou da planta como um todo, também pode provocar esterilidade dessa planta, redução da produtividade e da qualidade do que vai ser colhido. Então, isso pode representar uma frustração de colheita, né? Ele aumenta também a suscetibilidade da planta a outros tipos de estresse, então ele pode ser uma porta de entrada para outras doenças, né? Ou mesmo para a ocorrência de outras pragas associadas a essa doença. E algumas plantas que são vendidas comercialmente pelo valor estético podem ter que sair das gôndolas de supermercado ou de floricultura em função do tipo de sintoma, tá? Então, se falando do vírus, né? Então, eles são um grupo diverso que infecta hospedeiros desde plantas bem simples até as árvores, que são, entre aspas, as mais sofisticadas, né? A palavra vírus vem da origem do latim, apesar de a gente usar ela no inglês. Ela vem do latim e ela significa toxina ou veneno, né? O vírus é um organismo biológico com grande capacidade de automultiplicação, né? É assim que ele se reproduz. Então, isso é uma das coisas que torna ele tão perigoso, né? Então, com relação ao tamanho, a gente já falou que ele é muito pequeno. Com relação aos genomas, já falei que ele é um ou outro. Que ele tem uma cápsula proteica chamada capsídeo e que são os hospedeiros obrigatórios. Então, aqui não tem novidade, né? Com relação às características ainda, né? Então, eles podem fazer associações celulares, né? Então, coloquei lá, vírus infecta a estrutura celular do hospedeiro e controla a parte do sistema subcelular da planta. Quando ele captura isso dentro de uma planta contaminada, quando ele pousar, o inseto pousar sobre outra planta e ele fizer a picada de prova, automaticamente ele faz o contágio dessa planta, tá? Replicação por montagem é o que eu falava para vocês da forma reprodutiva do indivíduo, né? E vetor é uma das grandes palavras-chave quando a gente fala de vírus, tá? Porque sem vetor ele tem pouca ou nenhuma ação, né? Só sobraria a infecção via pólen e via semente, tá? Bem, gente, então com relação ao vetor, né? Os vírus não são capazes de causar ferimentos durante a entrada a fim de infectar a planta. Eles dependem, então, dos vetores para romper essa camada epidérmica da planta e colocá-los para dentro, né? E aqui eu estou colocando para vocês quais seriam as fases desse ciclo de vida dele a partir do momento que ele entra na planta, né? Então, eu coloquei como etapa 1 a entrada do vírus na célula, que ocorre a absorção e fixação do vírus na superfície celular, e logo em seguida a penetração através da membrana. Então, aí ele começa a dominar a célula, né? O segundo passo é chamado de eclipse, né? Então, em tempo depois da penetração, o vírus fica adormecido e não mostra sinais da sua presença ou atividade. Então, comparado com o que a gente falou lá no filme, em outras aulas, é esse período de incubação, onde a planta ainda está assintomática, né? Ela não está reproduzindo os sintomas. A terceira etapa é a multiplicação, né? Então, é a reprodução dele em si, né?
Então, ocorre a replicação do ácido nucleico e a sintetização da cápsula de proteína. Então, é quando ele vai se reproduzindo. E, por último, que é a etapa 4, é a etapa de liberação dessas novas partículas para infectar, então, novas células sadias, né? Então, uma questão interessante também do vírus é essa. Vocês têm que relacionar ele de célula a célula, tá? O ciclo de vida dele é muito rápido. Então, todo esse ciclo que a gente viu ali, ele ocorre, às vezes, em questão de horas. O problema é que a replicação dele é tão rápida que são os descendentes que vão causando esse impacto dos danos causados pelo vírus, tá? Aí eu deixei aqui para vocês 3 marcos na história da virologia, né? Então, a primeira é um fenômeno chamado tulipomania, que aconteceu entre 1600 e 1660 na Holanda, quando alguns vírus infectaram plantas de tulipa. Se vocês já viram imagens da Holanda, com certeza vocês viram associada aos jardins que eles têm por todo o país, onde a planta predominante é a tulipa. E durante esses anos houve uma infecção de vírus muito grande, só que em vez deles causarem a depreciação, eles começaram a produzir tulipas com cores diferentes. Então, o que deveria ser uma anomalia, nesse momento eles viram como espécies raras, porque eles não entendiam o fenômeno, tá? Então, foi um momento em que essas tulipas infectadas por vírus valiam ainda mais, tá? Então, o nome desse momento na história ficou chamado de tulipomania. Aí depois veio um pesquisador em 1886 chamado Adolf Meyer, e ele descreve, gente, o primeiro procedimento para transmissão mecânica de vírus. Então, isso é uma prática que, se a gente tivesse uma planta com virose, a gente poderia tentar reproduzir os sintomas em outra. Então, existem técnicas, o que ele fala de transmissão mecânica, por exemplo, é eu pegar uma planta que está com vírus, eu moo ela no cadinho com pestilo, e aí eu pego isso e vou injetar dentro da planta com seringa, ou eu vou causar abrasão na folha, tipo, eu lixo ela ou passo areia nela para causar um dano nessa parede celular, e daí eu pego um chumaço de algodão, por exemplo, com esse líquido que eu extraí, e eu vou colocar em contato com a planta para forçar a entrada. Então, esse foi o primeiro pesquisador que conseguiu reproduzir a entrada de um vírus dessas maneiras mecânicas, e isso é reproduzido até hoje, quando a gente quer estudar a virologia, tá? E depois veio um outro pesquisador chamado Stanley, que ele conseguiu purificar o vírus, estudar o vírus como um todo. Isso aconteceu em 1946 e com isso ele ganhou um prêmio Nobel. Então veja, gente, de 46 para 2020, como são pouquíssimos anos onde se tem conhecimento, algum conhecimento sobre vírus, tá? Então não é à toa que a gente está passando por tudo que nós estamos passando, porque tem muito pouco conhecimento acerca desse organismo acelular. Isso traz muita revolta, tá? Então, com relação à sintomatologia, existem algumas situações que algumas pessoas confundem os sintomas virais. Mas depois que você começa a ter um pouquinho mais de bagagem de campo, gente, vocês vão percebendo que cada vez mais é difícil essa confusão, tá? Porque você vai ganhando justamente esse olhar sobre a planta e começa a entender o que pode ser vírus ou não. Então, quando confundidos, eles confundem com deficiência nutricional, com anormalidade genética, com toxicidade de minerais tóxicos no solo, com fitotoxicidade de agroquímicos, com estresses ambientais do tipo geada, por exemplo, danos por insetos ou a infecção de outros patógenos. Daqui a pouquinho eu já começo a mostrar algumas imagens para vocês, vocês vão ver que não é assim tão fácil de ser confundido, tá? Aí os sintomas, eles vão ser classificados, né, em sintomas, em lesões locais, onde vão aparecer manchas de clorose e depois de necrose, né? Podem ser do tipo mosaicos ou manchas, que é um dos sintomas mais comuns. Aqui eu estou mostrando alguns deles para vocês, tá? Então, essa folha aqui, eu acredito que todo mundo consegue perceber o degradê de cores verdes que tem aqui.
Isso aqui, o único organismo que consegue causar isso é o vírus, tá? E esse tipo de dano aqui no fruto, tá? Esse bronzeamento também é uma relação viral, tá? Vira a cabeça do tomateiro. Os sintomas ainda podem aparecer na forma de listras ou estrias, que é muito comum também. Então, aqui eu estou mostrando uma dessas imagens para vocês. E essas são muito comuns em plantas monocotiledôneas, né? Então, poáceas. E elas normalmente acompanham o sentido da nervura, tá? Aqui mais 2 exemplos. Outro tipo de sintomas são manchas anelares e podridões. Então, aqui está outras 2 imagens representando isso para vocês. Ainda existe a descrição, né, de bandeamento de nervura e clareamento de nervura, né? Mas elas já são um pouquinho mais raras. O enfesamento e nanismo também é um fenômeno viral. Então, a planta vai ficando, vai apresentando alguma anomalia nos traços dela. Pode ter um tipo de superbrotamento, formação de tumores, nanismo, né, ela fica menor do que as demais. Isso é bem comum, tá? Distorções ou bulhosidades, que é o que eu estou tentando mostrar para vocês nessa imagem, né? Parece que jogou óleo quente na planta. Enações, gente, que é esse fenômeno que vocês estão vendo nessa imagem aqui, tá? Ou estiolamento. E ainda pode provocar a esterilidade, quando ele tiver alguma anomalia na flor, e perdas de produtividade ou em qualidade em função tanto do tamanho do fruto quanto da qualidade fisiológica dele, tá? Então, aqui mais algumas imagens, tá? Aqui, gente, ele demonstra folhas com diversos níveis de sintoma para vocês entenderem que esse vírus, ele evolui dentro da planta, tá? Então, inicialmente, ele vai pegar uma célula e em ele conseguindo se reproduzir, ele vai avançando, tá? Até tomar conta da folha como um todo ou da planta como um todo, tá? Então, aqui também sintoma de bronzeamento que eu falava. Aqui a diferença do tamanho e da qualidade do grão. E aqui também tem uma evolução de sintomas no tipo estria, tá? Então, esse tipo de sintoma aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, como é que você vai confundir isso aqui com fitotoxicidade de herbicida se as plantas em volta não estão com sintoma, tá? Então, também você percebe a virose inicialmente agindo em reboleira, tá? E esse aqui é um experimento que demonstra, então, essa transferência mecânica do vírus. Então, é uma planta com vírus com lesões locais, comparada com uma planta testemunha que não recebeu a transmissão do vírus, tá? Então, aí você compara tanto a lesão quanto o porte da planta, tá? Então, vocês devem estar vendo que as folhas estão um pouco menores e que a planta também está um pouquinho menor, tá? Aqui o sistema de clorose associado com bronzeamento, aqui o enfesamento, então uma planta bem menor do que a outra, tá? Aí com relação à forma dos vírus, gente, dentro dos vírus chamados de fitopatogênicos, que são os que causam problemas em plantas, eles são divididos em 4 grupos, né, de acordo com a sua arquitetura, que é o formato que ele vai ter, né? Então, se ele vai ser mais arredondado ou se ele vai assumir facetas, que aí a literatura compara eles, então, a formas geométricas, né? Então, para ele é chamado de vírus isosaédrico por causa do formato esférico. Ele é chamado de icosaédrico porque tem 20 facetas ou faces, e assim ele pode ir ganhando outras terminologias, mas ele pertence a essa classe, tá? Aí também tem vírus no formato de bastonites rígidos ou flexíveis e no formato de baciloformes, tá? Então, eu estou tentando trazer essa informação para vocês aqui com relação a essas imagens, tá? Então, aqui seria a formação viral, e aí você ampliando ela em microscopia até chegar nesse, ó, tá? Só para vocês terem essa noção. A animação ia aparecendo um de cada vez. Então, até chegar na formação mínima viral, e aqui cada um deles é um vírus também. Aí não sei se vocês conseguem perceber aqui nessa imagem
ele tenta trazer os traços aqui representando essas facetas do vírus. Então, ele parece arredondado, mas não é, tá? Ele tem várias faces. Então, por isso que assume uma forma genética. Aqui, gente, ele é mais arredondado, tá? E aqui, outras formações, né? Então, ele fala com relação a essa forma arredondada até uma forma geométrica. E aqui são aquelas formas de bastonete que eles podem ser flexíveis ou não, tá? Então, a categoria de vírus é bem grande. Então, assim, o que eu quero que vocês saibam com relação a isso é que essa informação existe, quando precisar vocês consultam, tá? Então, isso aqui não é uma informação para vocês saberem de cor, tá? As transmissões já fazem parte do dia a dia da gente, tá? Então, eu já falei para vocês que para ele conseguir infectar uma nova célula ou uma nova planta, ele vai precisar ser transmitido, tá? Então, a principal forma de transmissão é via afídeos, né? Então, pulgões. E só o pulgão possui 4 tipos de transmissões diferentes, tá? Então, aqui eu estou colocando uma imagem dele, tá? Então, o primeiro tipo de transmissão é chamada de transmissão não persistente, né? Onde ele infecta a célula da epiderme, né? E é uma associação simples entre a ponta do estilete e a válvula cibarial, que é vamos dizer assim, a boca do afídeo, tá? Então, quando ele faz uma picada de prova ou de sondagem numa planta que está infectada, e depois ele faz essa mesma picada numa planta que está sadia ou numa célula, numa folha sadia, ele já faz esse carreamento do vetor. Então, a literatura descreve isso como ligação de ponte, tá? Então, é um caso do tipo potivírus. Tem a transmissão chamada de semipersistente, na qual ela forma uma associação com o aparelho do intestino anterior do afídeo. Então, quer dizer que o afídeo engole esse vírus, ele não fica só na boca, como é o exemplo anterior, né? Então, então, só vou ler ali para a gente poder explicar. Então, transmissão semipersistente forma uma associação com o aparelho do intestino anterior do afídeo, e a aquisição desse vírus requer alimentação no floema, resultando em maiores períodos de aquisição do vírus transmitidos por modo não persistente. Então, o que ele quer dizer, gente? O exemplo anterior, ele fazia uma picada de prova numa folha, já na epiderme ele conseguia captar esse vírus, tá? Essa transmissão semipersistente, não basta ele colocar o aparelho bucal dele na epiderme, ele tem que conseguir introduzir mais profundamente e conseguir captar isso do floema, tá? Por isso que o nome da transmissão muda, tá? Aí tem o tipo de transmissão persistente, circulativa e não propagativa, tá? Aí eu coloquei ali para vocês, ó, os vírus transmitidos desse modo devem ser adquiridos do floema de uma planta infectada e depositados no floema de outra planta sadia. Então, a transmissão é de floema a floema via vetor, né? Então, entende-se que isso leva aproximadamente 20 minutos, que são necessários para os afídeos estabelecerem, então, essa amostragem do floema. Então, ela já é mais lenta. Então, ela é persistente, ela é circulativa e ela é não propagativa, porque o vírus não se propaga dentro do afídeo, tá? É de planta para planta. Já nesse último caso aqui, é a transmissão persistente, circulativa e propagativa, porque são os casos em que a transmissão também vai acontecer de floema para floema, mas os afídeos ficam tempo suficiente dentro dos transmissores que eles se multiplicam neles. Então, é a pior forma de transmissão possível. Então, assim, gente, uma das formas de você controlar virose é você controlar via inseticida. Mas não é porque o inseticida vai matar o vírus, é porque o inseticida vai matar o vetor, tá? Então, é uma forma da gente conseguir controlar. E assim, comparado ao que nós estamos vivendo hoje, você olha para uma pessoa e se ela tiver assintomática, você não sabe se ela é portadora da virose ou não. Assim vão acontecer com os afídeos também.
Eles não mudam de cor, de tamanho, de forma, de comportamento por estar carregando um vírus dentro dele. Então, a gente não tem como saber qual está infectado ou não. Então, tem que controlar tudo, tá? Eles sendo um problema de praga para a agricultura ou sendo um inimigo natural em algum caso. Você vai ter que controlar, tá? Aqui eu coloquei uma tabelinha comparando esses 4 tipos de persistência, tá? Aí depois é bacana que vocês deem uma lidinha. E se a gente tiver outros momentos para frente, a gente pode gastar mais energia com isso daqui, tá? Mas basicamente a informação já foi dada aqui, ela só está na forma de tabela. Esse slide aqui, gente, demonstra para vocês a evolução dos sintomas, tanto na folha quanto na planta. Então, o que ele quer dizer para vocês? Como o vírus pode ser propagado de floema para floema, se ele está no floema, o floema está circulando, tá? E se está circulando, quer dizer que a doença vai ser sistêmica. Então, quando você vê uma planta, por exemplo, de citros doente num galho, o que pode ser uma ação que você venha fazer? Cortar o galho fora, para você tentar preservar o restante da planta. Só que se você demorou muito para tomar essa atitude, provavelmente já foi a corrida do floema já aconteceu e o vírus já disseminou pela planta toda. Isso vai ter que sacrificar a planta, tá? Já em plantas de culturas anuais, tipo soja, feijão, milho, você não tem essa medida, né? Você não tem como podar uma folha. Então, aí os danos são diferentes, tá? Então, aqui eu estou trazendo, né, fotos para mostrar para vocês a participação de afídeos. Então, vocês podem ficar assustados com o número, mas realmente eles são organismos muito pequenininhos e que se a gente não desce do carro para prestar atenção e avaliar bem, você nem percebe eles na lavoura, tá? E eles podem acontecer em pequena quantidade ou em grande. E, assim, se essa folha aqui, por exemplo, gente, ela está contaminada, todos esses afídeos estão fazendo picada nela e eles estão se contaminando. E eles saindo daqui, indo para outra folha na mesma planta ou indo para outra planta, eles vão levar o problema junto com eles. Isso é fato, tá? Então, outros insetos que também são vetores são as cigarrinhas, tá? Coloquei aqui alguns exemplos delas para vocês. Os besouros. As moscas brancas, que são bem comuns na nossa região, tá? Então, eu tô trazendo aqui algumas imagens delas. Os trips também são propagativos. E dentro de outros vetores entraria a semente de plantas contaminadas, o pólen contaminado da flor, né? E a propagação vegetativa ou via enxertia, quando você vai fazer mudas de plantas que estão com a virose, né? A doença, tá? Então seria um grande problema. E daí, para a gente estudar os vírus, gente, e identificá-los, existem algumas metodologias já descritas, né? Então, uma delas é ensaios de infectividade, que você vai fazer uma prática de tentar inserir o vírus de uma maneira mecânica, como eu já falei para vocês, para saber se as plantas se infectam ou não com aquele vírus. Eu posso fazer uma bateria de hospedeiros indicadores, então também eu vou testar o mesmo vírus para várias plantas, para saber quais delas seriam hospedeiras ou que vão ser mesmo detonadas por esse patógeno. Então, isso é chamado de estudos de gama de hospedeiros, né? Eu posso estudar eles pelas propriedades físicas, né? Então, via microscopia eletrônica, que aí você desmembra o vírus, né? Pode abrir o DNA dele, só que daí são outras técnicas, né? Como o PCR, por exemplo. E tem alguns testes simples, tipo sorologia, que é tipo o ELISA, ou mesmo esse teste do coronavírus, né? Que é positivo ou negativo. Então, você só tem essa resposta, se é soro positivo ou se é soro negativo.
mas você não sabe necessariamente na planta qual é o vírus, só sabe se ela está contaminada com ele ou não, tá? Então, as técnicas mais avançadas seriam de você estudar as proteínas moleculares da cápsula proteica, né? O tipo de descrição seria PCR, que é uma técnica de biologia molecular que estuda justamente o ácido nucleico, que é então a composição do DNA ou do RNA, então o sequenciamento genético desse organismo, né? E a mensuração deles em cadeia de polimerase, tá? Como formas de controlar vírus, a gente vai falar disso lá para frente, mas basicamente a melhor forma possível é a resistência genética. Então, você saber de plantas que não conseguem ser infectadas por aqueles vírus, porque a gente não tem vacina para dar para a planta, né? Então, isso aqui seria uma medida preventiva, tá? Como medidas curativas seria o controle do vetor, porque é o vetor que vai disseminar a doença. Quarentena, no caso de plantas sendo levadas de regiões para regiões, então isso funciona muito para mudas. Então, antes de você, por exemplo, comprou mudas de uva, de maçã no Rio Grande do Sul e quer plantar aqui em Ponta Grossa ou ali na região próxima de Palmeira, de Porto Amazonas. Antes de você fazer o plantio, você deve guardar essas mudas por um tempo, ir molhando e analisando se ela não vai ter nenhum efeito de sintoma de virose para você depois não ter dano daquela planta contaminando outras plantas, tá? A questão da erradicação vem a ser realmente você eliminar todas as plantas doentes da tua propriedade, e controles culturais envolvem esses outros itens anteriores, né? Então, o controle da virose ou a erradicação. Gente, com isso a gente fecha vírus. Alguma dúvida por enquanto? Respondem para mim, pessoal? Por enquanto, tranquilo, professor. Tranquilo? Eu sei que é bastante informação, mas é que o nosso tempo, infelizmente, é curto, tá? Então, assim, gente, vírus é isso. Um organismo acelular de componente vivo muito simples, né? É DNA e proteína. Se replica muito rápido, né? E ele é uma forma de clone, né? Ele vai se dividindo e se replicando. E tudo muito rápido, tá? E os sintomas em plantas são muito evidentes, tá? Então, agora eu evoluo com vocês. Opa, que ficou desproporcional. Eu evoluo com vocês, então, para nematóides, que é justamente o contrário de vírus, tá? Nematóide, dos 4 organismos que a gente estuda, é o mais evoluído, porque ele é um animal, tá? Ele está dentro do reino animal. Então, eu estou trazendo uma foto aqui para vocês de uma doença nos seres humanos chamada de elefantíase, tá? Elefantíase e Ascaris lumbricoides são primos dos nematóides parasitas de planta, tá? Então, o que são esses dois nematóides para os seres humanos por exemplo, o nematóide das galhas ou do cisto para as plantas, tá? Então, elas são as doenças mais causadas por organismos mais complexos, porque eles são mais completos, tá? Então, eu coloquei ali, ó, nematóides parasitas de plantas são pragas importantes na maioria dos sistemas produtivos. Quase toda planta é atacada por algum tipo de nematóide, tá? Só que a gente tem nematóides que são nematóides de vida livre e nematóides parasitas de planta. Então, se vocês fizerem uma amostra de solo, tá? Que já é o próximo item aqui, vocês vão encontrar um volume de nematóide gigante, tanto associado ao solo, quanto em análise da raiz da planta, tá? Só que, gente, para que ele cause dano, ele tem que ter estilete na ponta, na boca, tá? Que é como se fosse uma agulha, a gente já vai ver uma imagem ali para frente, que é por onde ele causa o dano, tá? Os nematóides de vida livre não possuem esse estilete, então eles não causam dano nenhum para a planta. Eles fazem parte da microbiota do solo e é sadio, tá?
Então, a gente tem que se preocupar com aqueles que causam problemas em plantas, tá? Aí, característica importante, gente. Nematóide parasita de planta não pode se alimentar de planta morta ou em decomposição, nem de bactérias, nem de fungos, tá? Então, sem um hospedeiro vivo, o nematóide morre junto por desnutrição, tá? Então, isso é uma das sacadas desse organismo de por que normalmente as plantas vão padecendo muito aos poucos e é difícil ele levar a planta à morte. Não é impossível, tá? Mas o que ele entende? Que se a planta morrer, ele morre junto. Então, ele vai comendo ela aos pouquinhos, se reproduzindo nela, tá? Para tentar ter a maior longevidade possível dentro dessa planta hospedeira, tá? Então, aqui é a relação do estilete que eu falava para vocês, ó, tá? Então, a gente já era para ter tido essa aula lá na Fazenda Escola, onde as meninas iam mostrar para vocês todo o procedimento, desde a coleta do solo até vocês enxergarem essa imagem aqui no microscópio, tá? Então, se a gente conseguir voltar meio logo, a gente ainda consegue fazer essa prática. Eu tô contando com isso, tá? E aí o que acontece, gente? Eles vão ter duas formas de causar problemas na planta, mas as duas é pelo estilete, tá? Então, primeiramente, ele introduz o estilete e ele vai começar a sugar o conteúdo celular, tá? E com isso ele se alimenta e vai causando dano na planta. O que a gente vai ver é que alguns nematóides, eles ficam assim, com o estilete dentro da planta e o corpo dele para fora, e outros entram com o corpo e tudo, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos, né, para vocês aqui, mas eu vou aonde tá as principais informações, tá, gente? Então, aqui tem o comparativo do nematóide das galhas, né, para vocês. Então, tá aqui ó, uma caneta junto para vocês terem noção do tamanho do tumor que ele causa, né? Aqui o nematóide dos cistos. Então, veja que aqui dentro a gente não enxerga, né? Mas o aparelho bucal já está introduzido. E aqui é essa massa de ovos. Então, quando ele... Não é que ele estoure, né? É como se ele estivesse grávido. E aqui, quando ele estiver na fase de maturação, ele vai expulsar esses ovos para fora. Aonde esses ovos encostarem, recomeça a infecção, tá? Então, aqui é um exemplo de um ectoparasita, né? Quando ele fica com uma parte para dentro e o corpo para fora. E nessa foto aqui já mostra um endoparasita, quando ele consegue entrar com o corpo e tudo para dentro da planta, tá? Uma característica interessante, gente, é que assim, tirando o nematóide das galhas, que tem aquele sintoma bem óbvio, os outros nematóides, eles vão causar efeitos secundários nas plantas, tá? Então, elas vão começar, por exemplo, a apresentar murcha, ou ela vai sofrer algum tipo de estresse, e com isso ela vai perder as folhas, por exemplo, que é o que estou mostrando aqui para vocês nesse cafezal, tá? Então, são características aí voltadas também ao nematóide, tá? Então, aqui mais uma imagem, tá? Esse slide aqui, gente, eu deixei ele só para mostrar para vocês que os nematóides são responsáveis pela mudança de cultivos em alguns locais. Isso aconteceu no mundo e acontece também no Brasil, tá? Então, por exemplo, a cultura de cana-de-açúcar foi uma das primeiras que sofreu danos por nematóide. Então, ela era plantada em grande escala no Rio de Janeiro e isso precisou mudar porque os nematóides, naquela condição de clima do Rio, eram incontroláveis. Então, a cultura da cana-de-açúcar, ela hoje acontece mais em São Paulo e em alguns estados do Nordeste, tá? A relação de café entre a região do Paraná e São Paulo também teve que migrar, então hoje o principal estado produtor da cultura é Minas, também porque além do problema das geadas, a gente teve muitos problemas com nematóide no cafezal, o que tornou ele a cultura inóspita, tá? Então, só para vocês terem noção do quanto que uma epidemia de nematóides pode impactar um estado inteiro, tá? Então, aqui eu estou trazendo mais algumas imagens para vocês. Então, quando a gente arranca a planta do campo, por mais que os sintomas visuais externos da parte aérea possam nos confundir, quando a gente arranca a planta do campo,
e ver o sistema radicular dessa forma, a gente já não tem muita dúvida que é nematóide, mas mesmo assim pode mandar para laboratório, tá? Então aqui também é um pomar sendo instalado, mas aqui a gente já começa a ver que a planta já desfolhou, mesmo sendo uma muda, então já é um sinal grave de presença de nematóide. E aqui a cultura do café mais avançada, também com indícios de nematóide. Se a gente olhasse isso aqui como uma foto aérea, muito provavelmente a gente viria isso aqui como uma grande reboleira, tá? Então deve ter começado numa planta e foi passando para outras, tá? Então aqui sintomas também, tá? Aí vocês podem me perguntar, então, onde podem ser encontrados os nematóides, né? Então, nematóides parasitas de planta, gente, eles estão associados ao solo e ao sistema radicular. Eu só conheço um patógeno, um nematóide, que é no arroz irrigado, que ele consegue, através da água, ir nadando por fora da planta, e ele causa problema nas folhas no ápice da planta. É o único nematóide, vamos dizer assim, de parte aérea, né, que eu conheço relatado na literatura. Todos os demais estão associados ao sistema radicular, tá? Eles podem ter tamanhos e formatos variados, tá? Então, aqui eu estou colocando uma imagem que eu tirei do manual de fito para vocês. Então, apesar da informação ser antiga, ela ainda é a mesma, tá? Então, eles podem ter esse formato de lombriga, né, que a gente conhece, e de tamanhos bem diferentes, como ele pode ter esse formato mais arredondado, que a gente chama formato de cisto, tá? Como ele é um animal, gente, ele vai precisar reproduzir, tem essa relação de macho e fêmea, né? E ele sofre 4 equidizes durante o ciclo de vida. Então, ele vai mudando o corpo dele 4 vezes, né? Então, assim, o corpo vai evoluindo. E com isso, os danos dele dentro da planta também, tá? Então, nematóides parasitas de planta, que é a NPP, contemplam ciclos de vidas variados, né? Então, pode durar desde poucas semanas até mais de um ano, porque vai depender da quantidade de alimento que ele tem e das condições climáticas para a vida dele, né? Que vai ser o fator que vai predispor ele a evoluir cada vez mais ou a ser controlado, tá? Eu vou onde estão as informações mais importantes. Aqui é uma delas. Com relação ao nematóide, gente, eu falei para vocês que ele é um animal, tá? Só que ele é um animal dito como incompleto, tá? O que isso quer dizer? O nematóide, ele não possui sistema circulatório ou respiratório. Então, isso quer dizer que não tem sangue, né? Não tem sangue circulando por ele e que ele não respira. Mas ele tem sistema digestório, sistema reprodutivo, sistema excretório e sistema nervoso, tá? Então, faz com que ele seja classificado como animal e faça os danos que faz, tá? Então, como eles são animais, eles têm que ter machos e fêmeas, né? Normalmente, as fêmeas, elas são maiores que os machos ou mais gordinhas, né? Então, a literatura diz que as fêmeas são mais largas, né? E sedentárias, e os machos são mais esguios. Então, a literatura traz isso, né? Elas são mais arredondadas ou maiores que eles, que os machos, só que elas não têm mobilidade, elas são sedentárias. Aonde elas crescem, elas ficam, tá? Os machos, eles conseguem se locomover, mesmo que a pequenas distâncias, tá? E aí vão causando mais danos. Com relação à alimentação, como eu falei, eles podem ser ectoparasitas, né, onde eles introduzem o estilete, mas eles ficam para fora da planta, que são esses casos aqui. Ou eles podem ser endoparasitas, que aí tanto o aparelho bucal deles quanto eles inteiro estão dentro da planta, tá? Aqui é um outro exemplo. Tá? Então, aqui eu fiz um comparativo para vocês de endo e ectoparasitas e quais deles têm habilidade de ser migradores e quais têm características de ser sedentários, tá? Então, são essas 4 classificações que a gente estuda quando a gente está estudando nematologia, né?
Então, ele pode ser endoparasita e migrador, quer dizer que ele se introduz inteiro dentro da planta e se movimenta dentro dela, tá? Já o endoparasita sedentário, ele entra dentro da planta como o corpo todo, mas aonde ele entra, ele fica, tá? O ectoparasita, ele fica com o aparelho bucal para dentro e o corpo para fora, tá? Sendo sedentário, ele não se movimenta. E sendo um ectoparasita migrador, ele vai introduzir esse aparelho bucal, dele tira, movimenta um pouco, e assim, isso que é a migração, tá? Então eu coloco ali, né? Então eles se movimentam, sim, né? Eles movem-se ao longo do ciclo de vida deles, dentro daquelas 4 equidizes, mas, porém, existem algumas espécies que são sedentárias, então aonde elas ficam, elas sofrem as 4 equidizes, vão crescer, nascer, morrer, reproduzir ali, tá? E a outra forma que existe dos nematóides, entre aspas, se movimentarem, gente, é quando eles são levados por outros organismos, tá? Então, a curtíssimas distâncias, é o próprio nematóide que faz. A pequenas, médias e longas distâncias seria, por exemplo, pela movimentação do solo, por revolver esse solo. Eu pego a muda num solo contaminado e vou colocar dentro da minha lavoura, vou contaminar a água, né? Então, assim, quando tem regiões de declividade, onde a água corre e não é absorvida por esse solo, então vai tendo aquele efeito até erosivo, ela vai carregando o solo, vai carregando o nematóide e espalhando, né? E como eu já falei para vocês, se a muda estiver contaminada também, então por partes vegetativas eu também posso levar de uma área para outra, tá? Então, uma das principais formas da gente conseguir eliminar esse problema ou não contribuir para a disseminação dele é a lavagem de maquinário agrícola, trocar IPI antes de ir de uma região, de um solo para o outro, tá? De uma fazenda para outra, de uma gleba para outra, tá? O que vai contribuir para que esse nematóide, gente, permaneça na propriedade ou não, né? Então, com relação ao solo, a textura, estrutura e composição química do solo influencia, tá? Tanto no número quanto no tipo de nematóide que eu vou encontrar ali, tá? Então, como exemplo para vocês, na cultura do algodão, o nematóide da galha das raízes, que é o meloidógeno incógnita, são problemas em solos arenosos, porque o solo arenoso possui mais macroporos, né? Então, espaços relativamente grandes entre as partículas de solo e muito boa drenagem. Então, o nematóide consegue uma condição boa para permanecer nesses solos. Com relação a nematóides reniformes, que são os tipos rotilencos, eles também podem ser encontrados no algodão, mas em solos argilosos, né? Por causa justamente das partículas do solo. Então, perceba que na cultura do algodão eu posso ter os dois nematóides. O tipo do solo onde o nematóide está vai me dizer qual é o tipo de nematóide que provavelmente eu vou ter em maior quantidade, tá? E assim, gente, o nematóide é um animal que adora clima quente, então ele gosta de alta temperatura e úmido. Então, tendo essa bicondição de temperatura alta e umidade, ele vai se proliferar muito, tá? Ao passo que, se eu tiver regiões com climas mais frios e períodos mais secos, né, ou áridos, aí o nematóide não tem condição para sobrevivência, tá? Então, era o que muito pouco tempo se justificava por que, por exemplo, o Mato Grosso, aquela região ali toda do Cerrado, né? Por que eles têm problemas tão graves com nematóides, com soja, e a gente aqui na região sul não tinha, tá? Porque o nematóide, por mais que ele viesse para cá no verão, o inverno ia controlar ele. Porque a gente já falou lá em cima que ele é um organismo que ele não se propaga em plantas em decomposição ou morta. Então, ele precisa da planta viva para se manter vivo e ele precisa de clima quente e úmido o tempo inteiro. Então, aqui na região, quebra o ciclo dele, né? Coisas que nos estados mais quentes, né, para cima do país, do sudeste para cima, ele vai ter condições mais favoráveis. Então, é lógico que para lá o problema vai ser muito maior do que para a região sul, tá? E por que o clima controla o nematóide, gente? Porque a gente já falou que ele não tem sistema circulatório, então não existe o sangue regulando a temperatura daquele organismo, né?
Então, eu coloquei ali, ó, devido ao fato do nematóide não poder regular a temperatura interna do corpo. Então, quando a temperatura esfria, ele vai morrer, tá? Vai morrer por inanição. Com relação a fatores que afetam também o nematóide, então, com relação ao solo, a maior parte deles se encontra nos primeiros 30 centímetros do solo, associado principalmente a raízes secundárias, né? E tendo condição, gente, eles permanecem no solo, na planta hospedeira, por mais de 5 anos, tá? E aí aqui relata que os prejuízos são menores em solos arenosos, porque o solo arenoso, a relação hídrica dele é muito mais rápida, né? Ele retém menos água. Então eu até posso ter uma temperatura adequada, mas eu não tenho água suficiente. Então aí eu vou conseguir dar uma condição inóspita e ele acaba morrendo, tá? Então a relação de temperatura real dele está relacionada aqui. Então, temperaturas ótimas para os nematóides são de 15 a 30 graus, onde eles se reproduzem mais rapidamente, né? E se disseminam, tem um efeito de alimentação tudo maior. Temperaturas menores que 5 graus, gente. Aliás, de 5 a 15 e de 30 a 40, eles ficam inativos. O que isso significa? Que eles não estão mortos, mas eles não estão consumindo. Então, é como se eles estivessem hibernando, tá? E assim, abaixo de 5 graus e maior do que 40 graus, aí a temperatura é letal para ele, tá? Então, significa que em temperaturas abaixo de 5 e maiores de 40, ele morre, tá? Ou pelo excesso de frio ou pelo excesso de calor. E pelas condições que a gente já comentou anteriormente, ele não tem sistema circulatório para regular a temperatura do corpo, tá? Com relação à umidade, né, a presença de água é fundamental, porque, assim como qualquer organismo vivo, tirando os vírus, eles também têm parte do corpo formado por água, né? Então, no caso dos nematóides, é de 40% a 60%. Então, se vai faltando água, eles vão desidratando e vão morrer, tá? Então, assim, gente, se vocês depois estiverem fazendo alguma anotação aí e quiserem grifar, o slide que a gente tá é o 97, tá? Na minha opinião, ele é um belo de um resumo importante para a gente ter decoradinho na cabeça da gente para entender como é que o nematóide funciona, tá? Então, como a gente já falou, os sintomas não são óbvios, né? E normalmente eles iniciam-se em reboleira e aí depois ele vai se espalhando, tá? E logicamente ele está na menor superfície do solo. Então, nos primeiros 30 centímetros é onde normalmente a gente avalia nematóide, e nos primeiros 15 eles estão em maior quantidade, tá? Então, aqui, gente, eu estou mostrando para vocês um pomar com problemas. Aqui, ó, já é uma muda que precisou ser substituída, tá? E só que assim, se o problema estiver no solo e não foi feito nenhum controle nematicida aqui, essa planta logo vai morrer também, tá? Então, aqui alguns tipos de sintoma, né, associado aí ao sistema radicular, o tipo de lesão que alguns deles têm habilidade de causar. Aqui sintomas bem típicos de meloidógene na cenoura e os ovos de heteródora, né, o nematóide dos cistos. E para a gente identificar nematóide, gente, é o cão, tá? Porque a gente tem que identificar pelo aparelho reprodutivo, tá? E é essa aparência que tem. Então, eles são comparados à impressão digital da mão da gente, tá? Então, essa configuração aqui dos lábios é o que vai dar a conotação, é uma das, né? Além, logicamente, do tamanho, do comprimento, da espessura, é essa condição que vai dar a classificação do qual meloidógene que é, por exemplo, tá? Então, aqui são fotografias que evidenciam isso. Então, são nematóides diferentes, mas muito, muito parecidos, tá? Então, falando em grau de importância, a gente tem que falar do gênero meloidógene, né, que é conhecido como nematóide das galhas, tá? Dentro deles tem mais de 100 espécies descritas, então meloidógene é o gênero, né?
Dentro dele eu tenho várias espécies. Aqui a literatura relata 4 que são as mais agressivas para o nosso interesse agronômico, né? Que é a Meloidogena arenaria, o Apla, Incógnita e o Javanica, tá? Então, são bem adaptados a climas quentes e solos arenosos, né? E vão causar um distúrbio aí no sistema radicular, né? Formando galhas ou nós. Tá? Aqui, gente, ele demonstra o corpo de uma fêmea expulsando os ovos e aqui a massa de ovos. Então, você vê a quantidade absurda de indivíduos que eles conseguem gerar, tá? Aqui, gente, é uma demonstração de uma extração, né, de um nematóide. Então, seria uma das formas, né? A gente tentar extrair com uma agulha, aí corta uma das pontas, aperta o nematóide e essa massa de ovos vaza, e aí você vai estudar isso via microscopia, tá? E a outra etapa é você pegar a outra ponta, que é o aparelho reprodutivo, né? Você corta ele como se estivesse fatiando, e aí vai levar isso para a microscopia também para fazer a identificação de qual é a espécie, tá? É muito difícil de fazer, gente, tá? Então aqui eu estou colocando um exemplo para vocês dos 4 meloidógenos que a gente falou, tá? Talvez aqui nessa imagem a gente ainda consiga entender que existe diferença. Mas agora imagina você pegar isso do nada pela primeira vez e ter que entender se ele é um incógnito, um arenário, um apla ou um javanica, tá? Lógico que as pessoas que vão trabalhando com isso vão ganhando familiaridade e fazem a identificação rapidamente, né? Mas para a gente, quando está começando ou está fazendo isso numa aula experimental, é mega difícil de conseguir concluir, tá? Aí, por curiosidade para vocês, uma fêmea adulta consegue produzir de 300 a 500 ovos, né? E o ciclo de vida de um nematóide, passando pelas 4 equidizes, varia de 21 a 50 dias de acordo com o clima, tá? Existem relatos que dizem que eu posso encontrar meloidógenes sobrevivendo em palha, de planta hospedeira, mas existe duplicidade dessa informação. Alguns pesquisadores defendem que sim, outros que não, por não ser um hospedeiro vivo, tá? Aqui eu peguei esse desenho sem querer fazer propaganda da FMC, mas eu achei bem prático a forma deles representarem isso, né? Então, a fêmea desenvolve o saco de ovos, né? Então, cada ovo, a primeira que diz já é ele sair do formato de ovo e ganhar o formato do nematóide. Aí, normalmente, nessa fase, né, chamada de juvenil 2, que ele faz a penetração na raiz para começar a fazer a sua alimentação, né? Aí, lá dentro, acontece a diferenciação entre macho e fêmea e o cruzamento. Então, segunda equidise, terceira, quarta equidise. Na quinta, o macho está abandonando a raiz, tá? Então, quando ele tem característica migratória, né? E a fêmea permanece porque está grávida, pesada, então não consegue se locomover. Com isso, ela vai emitir o saco de ovos para reiniciar o ciclo e ela morre, tá? Então, as maneiras para a gente controlar a meloidógene, né? É evitar a introdução em áreas isentas, porque depois que entra, praticamente é impossível tirar. Fazer uma rotação de culturas com plantas que eles não causem problemas, para fazer com que eles morram. Que lembra que se eles tiverem tecido vivo para eles estarem se alimentando, eles podem ficar na propriedade por até 5 anos. Então, tentar trabalhar com resistência genética. Aí essa questão de incorporação de matéria orgânica, gente, ela também cai em... tem pesquisadores que são a favor, outros contra, tipo, sistema de plantio direto, impossível incorporar matéria orgânica. E alguns defendem porque você vai revolver o solo, só que você entende que o nematóide que estava por cima vai para baixo, e não necessariamente você vai estar expondo ele à temperatura, e com isso ele vai estar morrendo. Então tem gente que defende, tem gente que critica essa técnica, tá? Aí entra o uso de nematicidas, fumigação, solarização em canteiros, mas em grandes áreas isso não é possível, né?
E o que acontece é que algumas empresas têm defendido o uso de nematicidas no tratamento de algumas sementes. A questão é que, gente, o nematicida ele tem um período residual de efeito e ele não vai conseguir controlar, ter esse efeito residual durante todo o ciclo da cultura, né? Então, ele consegue proteger os estágios iniciais. Então, também existe muita briga com relação ao uso ou não de nematicida na semente, tá? Aí, citando outro exemplo para vocês, é o Pratilencos, que é o nematóide das lesões. Também existem várias espécies dentro desse gênero, né? Podem ser encontrados em grande quantidade, sendo parasitas migratórios. Então, também coloquei aí o ciclo dele, tá? Ó, também um da FMC. Então, também são 4 equidizes. Também tem a reprodução, tá? Daí tem o Reutilencos, o Heteródora, que é o nematóide dos cistos, né? Então, é um dos grandes problemas para a soja também. Então, na soja, geralmente, ela tem a meloidógene e o Heteródora, só que o meloidógene provoca galhas, o Heteródora não, né? Aí aqui, esse Aphelencoides bessier, a ponta branca do arroz, é aquele que eu falei para vocês que é o único nematóide descrito que eu conheço que causa problema na parte aérea, tá? Então, só acontece em arroz irrigado, porque aí ele vai nadando pela água. E aí aqui eu vou mostrar algumas imagens para vocês que eu consegui com um pesquisador que em um momento veio dar palestra aqui em Ponta Grossa, o professor Maia, de umas das USP, e aí ele cedeu a apresentação. Essas imagens que eu estou mostrando aqui para vocês são todas dele, tá? Então, quando acontece assim, gente, nós vemos uma reboleira muito grande, uma área muito grande, é porque demorou-se muito para o problema ser identificado, tá? Essas informações depois vão estar para vocês, mas é para que vocês percebam realmente os danos dos nematóides, tá? E aí ele vai defender as questões voltadas à rotação de cultura ou uso de controle biológico, tá? Então ele viaja o Brasil inteiro avaliando o nematóide, tá? Então ele mostra nas imagens que geralmente as reboleiras são pequenas e quando não controlado ela vai crescendo, né? Então se a gente pensar que tem regiões do Brasil onde faz sucessão de soja, o problema realmente só avança, né? Não tem rotação de cultura, então você não quebra o hábito alimentar do nematóide, tá? Então, aquilo que a gente falava, né? Ele não tem um sintoma óbvio. Então, se olha aqui, as plantas estão com clorose e a gente pode encontrar uma ou outra com murcha. Então, pode ser muita coisa, né? Quando você arranca a planta, você já começa a perceber o sistema radicular danificado. E se você levar para o laboratório, você já faz a identificação, tá? Então, aqui as diferentes agressividades do patógeno. Aqui é uma foto aérea de uma fazenda, então todas essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, essas falhas, são reboleiras e nematóide. Então imagine se você pega um trator, que pode ser uma semeadora, uma colhedora, um pulverizador, tá? A semeadora, na minha opinião, é o pior, porque você vai passar no chão, né? Então se você começa a semeadura por aqui e vai evoluindo para o resto da área, você vai carreando o nematóide que está aqui para essas áreas que estão isentas, tá? Então, veja a importância de fazer asepsia de tempos em tempos dessa máquina e limpar ela para que você não fique carregando o solo, tá? E daí, gente, as reboleiras, dependendo do tamanho da área, você enxerga uma condição dessa, mas dependendo de qual é o meio, qual é o tamanho desse talhão, se você não desce e vai fazer uma avaliação em zigue-zague, ou no momento que alguém está fazendo uma pulverização de fungicida, de inseticida, não percebe isso e mapeia isso, isso aqui só vai crescendo de safra para safra, tá? Então, aí, aqui as evoluções para vocês perceberem os danos, tá? E aí o que o professor Maia defende
é a rotação de culturas, né? Como subsídio para você quebrar o ciclo do nematóide. Então, aqui são os cistos, né? Aqui ele demonstra, por exemplo, gente, áreas que têm declive natural, e aí a chuva já carreia, né? Então, pensa que aqui é uma área isenta, mas quando ela se encontra aqui, a água de chuva, dependendo da declividade, essa água corre para cá ou corre para cá, e aí começa a infecção. Então, elas eram áreas isentas que agora já começam a reproduzir sintomas, ó, tá? Então, aqui é uma expedição avaliando isso, né? Aqui, problemas no algodão. Então, aqui judiação no algodão todo seco, em fase de florescimento. Olha essa foto como é agressiva. Né? Então, assim, o que a gente tem que reforçar? No momento de você fazer a diagnose da área, você andar em zigue-zague para ter certeza que você está percebendo as áreas de reboleiro, né? E aí, se você não tem estrutura próxima para fazer a análise, você tem que mandar para um laboratório para fazer essa identificação, tá? Daí, assim, gente, um dos ramos de estudos desse professor Jaime Maia é a interação da radiação solar, né? Então, ele faz uma captação dos comprimentos de onda de plantas com essa infecção, e aí ele reproduz isso nessa forma gráfica aqui, tá? E aí, pela cor emitida pela planta, ele consegue dimensionar qual que é o potencial produtivo da planta e quanto que ela está perdendo pelo ataque de nematóide, né? Então, aqui, por exemplo, né, se a gente olhar nesse gráfico, o preto, significa que o produtor dessa área vai ter uma variabilidade, né, uma perda de sacas por hectare. O que ele vai conseguir colher? De 0 a 25 sacos nessa área, tá? Se a gente olhar na área azul, ele consegue colher de 65 a 75. Se for na área laranja, de 50 a 55. Então, ele conseguiu fazer os estudos de dimensionar o potencial de dano do nematóide através da cor que a folha emite, tá? Então, é esse estudo aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Bacana. Então, o nome desse estudo chama-se assinatura espectral. Então, pela cor da emissão da folha, você sabe qual é o nematóide e quais os danos, tá? Aqui ele coloca algumas técnicas de manejo, né? Então, evitar o patógeno, práticas culturais, a gente vai falar disso para frente, tá? Uso de variedades resistentes, né? Culturas antagonistas, controle químico, controle biológico. Daí, dentro de controle biológico, gente, antes de chegar lá, aqui só é um comparativo de tratamento de sementes. Então, eu só tenho duas coisas a dizer para vocês com relação a isso. Primeiro, que você só pode comparar produtos que tenham dentro de si o mesmo componente, tá? Então, por exemplo, se no Standard Top eu tenho um inseticida e um fungicida, e no Avicta Completa eu tenho inseticida, fungicida e nematicida, eu não tenho como comparar um e outro e isso ter fundamento técnico, tá? Então, você nunca compara produtos lado a lado diferentes. Então, aqui, por exemplo, o Standard Top não tem nematicida. Então, se nessa área tem nematicida, é lógico que aqui não vai funcionar, porque não tem o que funcione, tá? E outra coisa que você também nunca pode fazer um comparativo lado a lado como se fosse dois parcelões, porque você não sabe os efeitos de erro que podem existir. Então, você tem que fazer um sorteamento de parcelas ao acaso, de maneira aleatória, para você conseguir ter um resultado com fundamentação científica, tá? Então, com relação ao tratamento de sementes, eu não podia deixar de falar isso com vocês. Então, aqui é a mesma coisa, a mesma coisa. Então, é uma informação que eles levam para dia de campo, que eles levam para palestra e que não tem fundamento técnico, tá? É pura especulação. Então, dessas coisas que vocês têm que fugir e Deus me livre que vocês sejam replicador dessa informação, tá?
Então, ensaios bacana para a gente poder avaliar o dano desses nematóides no sistema radicular é esse tipo de experimento aqui. Ele é feito como se fossem aquários de vidro, tá? O nome disso aqui chama risotron. Eu vou fazer, então, a avaliação do sistema radicular e eu consigo ver e avaliar justamente por causa da transparência do vidro, tá? Aqui já demonstra até pela cor, né? Então, normalmente, quando você arranca uma planta do campo, o sistema radicular é branquinho, né? Porque não faz fotossíntese. E então, se a gente vê ele escuro e com alguma coisa agregada a ele, você já sabe que isso é problema, tá? É doença, independente de ser nematóide, tá? Quando tem galhas ou que o sistema foi comido inteiro, aí você já sabe que é nematóide mesmo, tá? Então, aqui, ó, são diferentes culturas. Ele é esse senhorzinho aqui, ó. Tá? Então, ele defende, como eu falei para vocês já algumas vezes, gente, o uso de rotação de culturas. Então, aqui ele fez o uso de crotalária na rotação de cultura. Então, era uma área que era uma reboleira, que agora vocês percebem que não é mais, mas porque ele conseguiu quebrar o ciclo de vida do Pratilencos, né? E eles fazem estudos disso em várias culturas, em várias condições. Então, para quem não conhece, gente, isso aqui é um implemento utilizado nas regiões de cerrado, chamado de correntão, tá? Agora, olhe para esse equipamento e garanta para mim que não tem nematóide aí. E que você levando isso aqui de uma propriedade para outra, ou de uma gleba para outra, você não está contaminando a propriedade. Impossível, tá? E aí, eu vou finalizar aqui com o último estudo que ele tinha apresentado para a gente, que foi o tema da palestra, a questão do uso de controle biológico, né? Então, o controle biológico é quando eu vou usar um organismo vivo para controlar o outro. Então, nesse caso aqui, ele reproduziu o fungo em laboratório para que esse fungo crescesse sobre o nematóide e ele mata o nematóide por estrangulamento, que é isso aqui, ó. Tá? Então, veja, ó, são as hifas crescendo sobre o nematóide e com a evolução delas, ela vai estrangulando. Então, é um fungo controlando um nematóide. Certo? E esses últimos slides, gente, ele mostra um experimento que ele fez com crisântemo, tá? Então, na região de Olambra, aonde eles trocavam o vaso, trocam o substrato, usam sementes certificadas e a presença de nematóides crescia compulsivamente nessas áreas. E os agricultores não conseguiam achar o como, o porquê, aonde que eles estavam falhando no controle do nematóide, tá? Aí o que esse professor fez foi usar esse composto, né? Então ele usou esses fungos para o controle biológico no substrato, tá? Com isso ele elimina um tipo de problema, né? Então realmente ele consegue fazer o controle biológico, né? Então você veja aqui, ó, bem sadio o sistema radicular, né? Só que, gente, o problema grande da propriedade estava aqui, ó, tá? Então, o que acontece? O nematóide que se propagava, ele crescia sobre plantas dentro desse reservatório de água, tá? Então, ele se reproduzia, os ovos caíam na água e daí via sistema de irrigação, esses ovos de nematóide eram pulverizados na planta. Então, era por isso que existia a reinfecção. Então, pelo uso de nematóide no substrato, ele conseguiu fazer um controle, mas depois o problema voltava, tá? E aí só controlou depois que fez a sepsia desse local aqui, tá? Aí ele conseguiu voltar à normalidade, tá? Gente, a grosso modo, é isso. Deu para ter uma noção do que é o bichinho do nematóide? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer.
sobre a resistência do nematóide a controle biológico. Pode acontecer? Na verdade, resistência não. O controle biológico ele só tem duas opções: ou ele é efetivo ou não é. Mas a resistência seria ele ser controlado por um organismo e de repente passar a não ser mais. É difícil de acontecer. Impossível não é, porque são dois organismos vivos que vão sofrer mutação, né? Mas não é lógico que aconteça, porque se ele causa dano, a gente tem que pensar assim, por exemplo, ó, a ferrugem é um fungo que causa problema na planta. Os dois são organismos vivos, os dois vão sofrer mutação. Mas até agora a gente não conhece um esporo de ferrugem que não cause problema, né, sendo da Puccinia, né? Puccinia graminis, que ele não cause problema na planta. Então, assim, para ele causar dano é porque ele tem uma combinação, né? A gente viu isso lá no passado, que é aquela combinação gene a gene. Então, ele vai causar algum dano. Nesse caso que eu mostrei ali para vocês, ele vai crescendo na superfície do vírus, do nematóide, e com isso o crescimento da hifa vai sufocando ele, né? Mas isso é um tipo de controle, não é o único, né? Mas é um controle bem efetivo. Para gente que tem dificuldade de achar resultado com controle biológico, os resultados dele são muito bons. Mais alguém? Professora, Oi. ali naqueles fatores que afetam os nematóides, se fizer passar o arado, ele não diminui a resistência dele? Não, Na que fica na verdade, raiz? vamos pensar. Daniel, eu não estou enxergando vocês, gente, é horrível. Você pensa o seguinte, ó, quando você passa o arado, você quebra o solo, certo? Em você movimentar esse solo, você vai pegar esses 15 centímetros, pelo menos, onde os nematóides estão, e você expõe. Só que assim, o que está embaixo vem para cima, o que estava em cima vai para baixo. Então, em você expor o solo e ele é quebrado, de certa forma o nematóide perde uma estabilidade e aqueles que ficarem expostos à luz do sol, eles vão morrer. Eles vão morrer, entre aspas, queimados, porque eles vão desidratar e vão ressecar. Eles vão morrer. Mas aqueles que estavam em cima e foram para baixo, continuam vivos. Tá dando para entender? Entendi. Então, assim, existe um controle? Existe, mas não é total. E aí os danos Entendi. para o solo são gigantes, né? Você perde muita, É muita verdade. coisa, muita estabilidade. Obrigado. Imagina. Interajam mais, podem fazer mais perguntas. Eu sei que é bastante informação, gente, mas você viu ali que não tinha o que tirar, né? Tudo era importante. Ninguém mais? Todo mundo quietinho hoje? Tá, gente? Então, assim, se vocês não têm mais dúvidas, a gente começa a encerrar, né? Eu fico esperando, então, receber no grupo do WhatsApp as fotos com os mapas mentais de vocês, bem mais aprimorados, espero eu, tá? E assim que retome o nosso calendário, gente, nós temos duas práticas com relação a essas aulas da semana passada e de hoje, tá? Que é fazer uma prática de laboratório para a gente tentar identificar fungos e tomara que a gente consiga fazer bactéria também, mas fungos a gente tem que conseguir. A gente só tem que ver daí que plantas vão estar a campo com doença, né? Então, se fosse na época que eu tinha previsto, a gente estaria fazendo avaliação de pelo menos de soja e milho e alguma doença de frutos, assim. Mas se pegar mais o inverno, a gente vai ter que esperar chegar alguma doença no trigo, tá? Trigo ou aveia, para estudar. E aí eu espero que essa prática do nematóide na fazenda escola a gente ainda consiga fazer também.
pelo menos a estrutura das práticas as meninas conseguem montar, mas era legal que fosse nesse período mais quente para vocês conseguirem ver a nematóide mesmo, tá? Então essas aulas já rendem 2 aulas práticas que eu estou devendo para vocês em função desse calendário adaptado, mas ele está anotadinho, não esqueci não. Belezinha? Professora, a senhora falou no começo que as atividades do primeiro bimestre ali, as notas já tinham fechado. Como eu entrei depois, o que eu posso fazer para recuperar? Emily, então assim, ó, existem algumas disciplinas que você vai cursar que você consegue chegar a 12 mil pontos e outras até 14 mil. Isso aparece no teu portal, tá? Desses 12 ou 14 mil, você precisa de 7 mil para passar, tá? Dos 14 mil pontos ou 12 mil pontos, você tem 5 mil pontos de prova. 1.000 pontos vale a prova do primeiro bimestre e 4 mil pontos vale a prova do segundo. Somando essas duas notas, você tem que ter 1.500 pontos de prova para você conseguir ser aprovada dentro dos 7 mil pontos, tá? Todo o restante, você vai juntar esses pontos, essas notas, da forma que você quiser. Então, por exemplo, dentro da minha disciplina, eu fechei agora com vocês 1.000 pontos. Então, se você fez e acertou, você ganhou. Se você fez e errou, você ganhou parcial. Se você não fez, você tirou 0 ou aparece lá para vocês como não feito, né? Não realizado. Somado a isso, você tem, acho que se eu não estiver enganada, mais 1.000 pontos de atividades do AVA, da disciplina, que são as pós-aulas. Então, agora vocês deveriam desligar da minha aula e já ligar no AVA de vocês e fazer o pós-aula dessa aula, tá? Então, a somatória dos pós-aulas de vocês também vai dar 1.000 pontos. E essa você consegue resgatar desde a primeira aula, tá? E aí, vocês têm uma atividade chamada de atividade transversal, onde você tem opções de avaliações para fazer e computar até 3.500 pontos. Então, por exemplo, se você concluir o teu ED do semestre, que às vezes é 1, às vezes é 2, se eu também não estiver enganada, alguém aí vai me ajudando e me corrigindo, vale 1.500 pontos. Então, você pode fazer agora, você tem até o final do semestre para entregar. Mas se você fizer agora, você já ganha esses pontos, que era o que o Marcelo estava me perguntando no comecinho da aula. Vocês têm alguns cursos livres para fazer também, alguns são gratuitos, outros não são. Vocês escolhem o que querem fazer. Assim que você vai fazendo esses cursos, você vai computando um volume de pontos. Tem o Desafio Nota Máxima, que é uma plataforma de inteligência artificial, que você faz uma prova avaliativa na a tua primeira avaliação com ela vai diagnosticar quais são os gaps de conhecimento que você tem, e aí a cada semana ele vai lançar listas de perguntas para você fazer com relação às áreas que você é deficitária, para você ir compensando esse conhecimento e se nivelando, tá? Então, são oportunidades que você vai tendo de compensar notas que você, porventura, perdeu, e que você, mesmo assim, consiga tirar os 7 mil pontos que você precisa alcançar no final do semestre, tá? Então, você consegue compensar tudo isso que você perdeu dentro da atividade transversal, por exemplo. Entendi. E o que é esse ED? ED é um estudo dirigido. Tá? Então, cada semestre você tem um tema diferente de ED, onde você faz um estudo, são etapas, né? Então, tem um conteúdo, depois tem uma avaliação. No final, quando você conclui isso vale pontos para o teu semestre, e também você acumula isso dentro da tua carga horária de atividades complementares, que você precisa ter para se formar, tá? E eu tenho alcance dele no AVA ou não? Ele tem que aparecer para você no portal do aluno. Ele não aparece para mim ainda, não. Tá. Se alguém de vocês tiver, gente, e puder mandar um print no grupo para a Emily ver aonde que fica essa atividade, é que eu não tenho acesso ao portal do aluno, Emily, mas qualquer coisa se pede ajuda para a Adriane e ela ter... Como você veio transferida,
Às vezes o ED entra como alguma equivalência de alguma disciplina que você já fez. Então, você precisa ver se tem alguma ED para você nesse semestre, tá? Porque Tá. pode ser que Pode você ser que eu tinha. pode, Aham. pode ser que você não esteja vendo justamente porque nesse semestre ela equivaleu a alguma disciplina, tá? Sim. Aham. É porque eu eliminei muita matéria, então pode ser que tenha equivalido a alguma que eu já fiz. É, Entendi. Aham. pode ser isso também. Tá Tá? bom, Mas o então. desafio Obrigada. nota máxima, você compensa tudo isso, tá? Aham. Não, Ele, esse eu já ele, tô lan- Professora, começando. ele lança uma lista de exercício por semana e quanto mais você acerta e mais rápido você responde, mais nota você ganha. Pode falar. Já. Tô ouvindo. Só não tô vendo vocês. professora, Alice, eu não tô com a minha grade ainda confirmada. Na verdade, tá confirmada, mas eu tô sem acesso ao AVA. Essas atividades eu vou perder tudo? Na verdade, assim, ó, as atividades de sala de aula, elas não são retroativas, né? Então, por exemplo, eu pedi para a turma fazer um fotolivro, eu pedi para eles fazerem a gente fez uma prática de laboratório, tipo, tudo que ficou para trás de sala de aula, Daniel, você perde, tá? Então, era isso que eu explicava para a Emily. Então, a forma de você compensar essa nota é na atividade transversal, né? É fazendo as atividades do AVA, do pós-aula, que o AVA, ele tem uma data para fechar. Então, enquanto ele não fecha, você está livre para fazer as atividades. Então, assim, no lugar de vocês, o que, que eu faria, né? A primeira coisa é vocês fazerem o AVA da disciplina para vocês estarem bem de acordo com o conteúdo, porque tem aula que vocês assistiram, tem aula que vocês não assistiram, né? Então, a primeira coisa seria vocês fazerem a leitura da apostila, né? A aula e fazer os exercícios. Isso eu acho que é fundamento mínimo de conhecimento. E aí você vai para transversal para compensar as notas que você perdeu, né? Então, por exemplo, se você não fez atividade nenhuma comigo, você perdeu 1.000 pontos nesse primeiro bimestre, tá? Mas só na atividade transversal você pode tirar 3.500 pontos. Então, ela dá Eu quase queria 4 vezes, entendeu? Ela te dá quase 4 vezes a opção do que você perdeu em sala de aula. entendi. Mas assim, que nem eu falo, tipo, que nem o mapa mental. Esse daí eu perdi, então, no caso. Na verdade, assim, Mesmo que eu olha, já fiz. na verdade, assim, tudo que vocês me mandam, eu tô anotando e avaliando. E aí, depende da data que abre as notas de vocês para gente, professor, sabe como? Então, se o teu Entendi. nome aparecer para mim, eu posso digitar a tua nota. Se o teu nome não aparecer para mim, eu não tenho como digitar. Então, isso tem a ver com a data que você confirma a tua grade, tá? Só que daí, assim, Entendi. como a gente, É como que a na gente, verdade, como eu não posso compensar você como professora, aí existe a atividade transversal para que você consiga ter chances, né? De passar por média ou mesmo de conseguir condição para exame, entendi. Tá bom, então, professor. Obrigado. tá? Imagina. Mais ninguém, gente? 10 horas, vamos virar abóbora. Eu fico esperando, então, receber o mapa mental de vocês e a gente se encontra na próxima semana. Beleza? Até que horas enviar o mapa mental? Gente, feito que agora? Pode ser até Todo mundo. meia-noite, que eu só anotei aqui, não desenhei ainda. Tá, pode ser, até meia-noite. Beleza. Pode. Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Até, prof. Tchau. Tchau.